Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar um aplique de biscuit de inverno 100% manual, sem o uso de moldes. Ontem eu deixei para vocês uma enquete aqui na aba comunidade do YouTube e vocês votaram nesse modelinho, então cá estou para compartilhar com vocês. Mas lembrando que não é uma criação minha esse modelo de aplique, eu estou me inspirando no molde do David Machado. Eu vou deixar aqui em cima para vocês verem qual é o molde, porém eu ainda não adquiri, já está na minha lista de desejos esse molde, porque ele é muito lindo, mas como eu ainda não tenho ele e eu amei muito esse modelo, eu quis vir compartilhar aqui com vocês para que vocês também possam fazer ele de uma forma manual. Então vamos lá começar, mas antes já gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Então vamos começar. Como sempre, eu gosto de fazer apliques manuais utilizando a tampinha de refrigerante, porque como eu não tenho balança para pesar para vocês a medida certinha de massa que eu estou utilizando aqui no vídeo, eu utilizo essa tampinha de refri porque acaba sendo uma medida e uma referência para que eu possa compartilhar com vocês. Então, vamos começar utilizando ela. A primeira coisa que eu faço é vir com a minha cerinha nutritiva da Granado para passar dentro dessa tampinha e deixar ela um pouquinho lisinha para a massa não grudar em todas essas partezinhas da tampinha. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem alguns detalhes, então é importante a gente passar alguma coisa para essa massa não grudar. Então eu passo só um pouquinho mesmo e agora eu já vou vir com a minha massa. Para fazer a cabeça da nossa boneca, já mostrei para vocês várias vezes aqui no canal fazendo cabeças manuais, mas vou fazer aqui mais uma. Ó, venho aqui e vou encher essa tampinha com massa. Eu preciso de uma tampinha bem cheinha, bem lotada, ó, então eu deixo ela bem robusta. Deixa eu mostrar para vocês de ladinho como fica, tá vendo? Bem cheia. E agora eu venho aqui, ó, e só tiro de dentro da cavidade ali da minha tampinha. Importante, sovo a massa, sempre sovem, porque isso evita da massa rachar, tá? E quando a nossa massa racha, o nosso aplique ele fica com uma qualidade inferior, tá? Então não é legal. Então sova um pouquinho, depois de sovar eu faço uma bolinha bem lisinha para essa massa ficar o máximo homogênea possível. Então eu venho aqui e deixo ela, ó, dessa forma. Deixei ela lisinha, qual é o próximo passo? Eu vou vir aqui e eu vou dar uma achatada com a minha palma da minha mão, ó, achato. Vocês vão ver que ela vai ficar uma bolinha, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês a espessura. Ela não fica muito grossa, tá vendo? Porém, a cabeça, ela não é assim, uma bolinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses meus dois dedos e eu vou juntar eles ali na parte de cima. Quando eu faço isso, automaticamente, essas beiradinhas aqui da minha cabeça, ó, elas achatam, tá vendo? Então, eu faço esse movimento. Com esse movimento feito, agora eu preciso fazer a marcação para dividir esse rostinho, aonde vai ficar a parte das bochechas e aonde vai ficar a parte de cima, e também essa marcação é para auxiliar onde a gente vai posicionar os olhinhos. Então tá vendo aqui onde eu terminei, ó, onde começou na verdade ser achatada essa cabeça, é nessa direção que eu vou fazer a marcação com o meu dedinho. Então eu venho aqui com o meu dedinho, ó, de fora a fora e eu achato, tá vendo? Ó, eu aperto, ó, faço isso. Tá vendo que o meu rostinho ele tá feio ainda? Mas calma que vai dar tudo certo. Ó, então eu achatei. Agora eu vou voltar e vou fazer aquele mesmo movimento. Tá vendo? Pra gente dar uma arrumada nessa cabecinha. Porque conforme a gente vai mexendo, ela vai mudando, né? Então agora eu vou pegar esses meus dois dedos, vou fazer formato de pinça. E aqui na parte de baixo da onde eu marquei, eu vou fazendo assim, ó. Para as bochechinhas ficarem mais pra frente. Deixa eu mostrar de lado para vocês verem como fica. Ó, tá vendo que aqui fica mais pontudinho? Então eu venho aqui e faço esse movimento apenas na parte de baixo desse rostinho. Depois, para não ficar tão pontudo, eu venho com o meu dedão e aliso, para ele ficar redondinho e não pontudo. E aí aqui na parte da testinha eu faço a mesma coisa, ó, eu venho com o meu dedo e vou arredondando para deixar essa cabeça mais bonitinha, mais fofinha.
Feito isso, eu vou vir novamente com essa parte aqui da minha mão e vou achatar, mas eu vou achatar somente a parte de cima, eu não vou achatar essa parte da bochechinha aqui que eu estiquei, tá? É somente mesmo aqui essa parte de cima da cabecinha. E aí, mais uma vez, eu venho com o meu dedo e vou arrumando essa cabecinha para deixar ela o mais correto possível, ó. Aí é mesmo de gosto. Aqui eu estou utilizando uma tampinha e a cabecinha ela fica desse tamanho, ela não fica tão grandona. Se você gosta de uma cabeça muito grande, muito exagerada, aí eu sugiro que você utilize mais massa e você pode utilizar 2 tampinhas, uma tampinha e meia. Porque se vocês forem ver aqui na lateral mesmo, ó, não fica uma cabecinha muito espessa. Então agora que a nossa cabeça já está pronta, a gente pode fazer os outros processos, que é colocar os olhinhos, passar o blush, colocar os cílios e a sobrancelha. Eu vou utilizar esses olhinhos resinados aqui da Styler Biscuit, a referência dele é o R048 no tamanho P e ele é dessa categoria Toy, é um olhinho maior, tá? Então eu vou utilizar esse no tom de azul para a gente posicionar aqui no rostinho da nossa boneca. Então, ó, venho aqui, tá vendo essa marcação que eu fiz com o dedo? Então, eu vou posicionar os meus olhinhos aqui, ó. Então, a gente também usa essa linha para guiar e não deixar os nossos olhinhos tortos. Esse olhinho que eu estou utilizando, como eu falei, ele é um olhinho maior, então se você também não gostar, você pode utilizar um olhinho menor, tipo o PP dessa categoria Toy, que esse olhinho aqui ele é bem lindo, ou você pode utilizar um outro modelo que seja menorzinho, tá? Toda vez que eu coloco os olhinhos resinados, a minha cabecinha ela já tende a expandir um pouquinho para a lateral, se vocês repararem aqui, tá vendo, ó? Aí eu dou mais uma arrumadinha e olha como já fica. Agora eu vou fazer a marcação da boca, você também pode fazer uma boquinha modelada. Eu ainda não ensinei vocês como fazer boquinha modelada, mas é porque eu tô treinando para trazer algo fácil e bem bonitinho para vocês. Então, assim que eu conseguir um modelinho, eu vou compartilhar com vocês. Mas enquanto isso, utilizei aqui, ó, o normalzinho mesmo. Deixa eu tentar focar aqui o máximo para mostrar para vocês. E agora vamos fazer a parte de maquiagem, que é passar o blush, fazer os cílios e a sobrancelha. Vou começar passando aqui o meu blush, então eu venho, ó, vou dando batidinhas aqui na bochecha da minha boneca. Esse meu blush aqui, ele é um blush bem rosado, então eu vou passando com cuidado para não deixar o rostinho dela marcado, tá? Vou com a mão bem levinha, isso é muito importante, aí você vai intensificando conforme o seu gosto. Se você gosta mais cor de rosa, se você gosta de uma coisa mais suave, aí depende do seu gosto, mas é legal sempre passar aqui o blush com cuidado para não deixar a bonequinha parecendo que levou uma chinelada, tá? Então eu venho aqui também passo um pouquinho na parte da testa, que eu gosto bastante de deixar esse rostinho bem coradinho e olha como fica lindo. E agora eu preciso fazer os cílios e a sobrancelha e para isso eu vou utilizar a tinta PVA fosca da Acrylex na cor preta. Venho aqui com a minha tinta, ó, com um pouquinho e vou fazendo fiozinho por fiozinho, vou puxando aqui. Eu ainda não troquei o meu pincel, que eu já havia reclamado com vocês que ele tá um pincel bem ruim, né? Mas é porque eu ainda não encontrei do que eu quero comprar, que é aquele bem fininho mesmo que as manicures usam para fazer desenho nas unhas. Então, como eu ainda não fui perto da onde tem essas lojinhas, eu ainda tô aqui utilizando esse aqui mesmo. Mas quando eu trocar eu mostro pra vocês qual que eu tô usando novo, porque aquele lá facilita bastante, que ele é bem fininho. Então, ó, venho aqui e vou fazendo fiozinho por fiozinho, fiz os fios base e agora eu tô fazendo os fiozinhos que dão volume pros meus cílios, tá? Então, ó, venho aqui, vou puxando e algo bem importante que eu gosto de fazer é fazer aqui, ó, essa linha embaixo de todos os cílios para juntar eles mesmos. E olha como que já fica. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Depois de finalizar essa parte dos cílios de cima, eu preciso fazer os cílios da parte de baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou puxar 2 fiozinhos bem aqui no cantinho desses olhos. Mas vocês percebem que eu puxo uma linhazinha ali primeiro, que é para ficar com esse aspecto mais como se fosse um delineadozinho
E aí sim puxa os cílios aqui, para não ficar uma coisa muito solta. Então eu faço isso dos dois lados, ó, venho e puxo essa linhazinha. E aí sim eu puxo os meus cílios de baixo, ó, puxo um para baixo e um mais para cima. E agora de cílios já está finalizado, eu preciso fazer a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha, eu utilizo um pouco mais de tinta no meu pincel, então ó, eu venho e deixo ele mais carregado, e aí eu venho onde começou o meu olhinho, onde eu posicionei, e ó, posiciono para baixo. Vou deixar ele mais grossinho aqui. Então, eu faço esse mesmo processo como uma linha em cima, tá vendo? Para deixar mais grosso, para não ficar uma sobrancelha tão fininha. E assim fica. Agora, vamos fazer do outro lado. Então, eu viro aqui, ó, posiciono e puxo para baixo. Aqui o meu falhou na pontinha, mas já vou fazer a outra linha ali, daí eu puxo. Ó, tá vendo? E aí, você vai deixando do tamanho que você quer a sua sobrancelha. Se você quer ela mais grossa, se você quer uma sobrancelha mais fininha, isso você consegue controlar aqui, ó. Então, é só fazer do jeitinho que você gosta. Agora que o nosso rostinho já está finalizado, ó, 100% manual, olha que coisa mais fofinha que ficou. Eu vou deixar esse rostinho de lado para poder secar toda essa parte de pintura que a gente fez. Enquanto isso, vamos fazer a parte do corpinho. Então, vamos lá. Para fazer o vestidinho, eu vou utilizar um tom de massa que é o marrom bem clarinho, que eu acho que tons terrosos assim tem tudo a ver com essa parte de inverno, mas você pode utilizar qualquer outra cor. Eu já posicionei aqui um pedacinho e a gente vai utilizar metade de uma tampinha. Então eu coloco a massa só em uma parte e aí é essa massa aqui que a gente vai utilizar para fazer essa parte do vestido, de um sobretudo, né? Mais fofinho. Então, vamos lá. Eu tirei ali da tampinha, sovo um pouquinho para não conter rachaduras e faço uma bolinha, sempre bolinha, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma coxinha. Essa coxinha vai determinar o tamanho que vai ser essa parte do meu sobretudo. Então, se você quer uma boneca maior, essa sua parte do sobretudo precisa ficar maior. Se você quer uma bonequinha mais delicada, mais pequenininha, você não faz isso aqui tão grande. Lembrando que aqui embaixo ainda tem a parte das perninhas que vai a bota, então não dá para exagerar tanto no tamanho desse sobretudo. Vou utilizar essa ferramenta e venho aqui, ó, na bundinha e aperto, que eu quero deixar isso aqui bem quadradinho. E aí eu venho aqui, ó, e dou uma apertadinha também. Não aperto muito, mas aperto um pouco. Tá vendo que ele fica com essa espessura? Agora, o que que eu preciso fazer aqui? Vamos lá que a gente vai começar com as marcações, que é o importante para ficar de fato parecendo aqui uma roupinha de inverno. Peguei uma faquinha e eu vou vir aqui no meio, ó, e vou fazer uma linha. Primeiro eu faço uma linha e eu vou fazer uma linha ao lado dessa linha que eu acabei de fazer. Ó, ficou assim a minha marcação. Eu vou trazer essa linha até aqui embaixo, tá? Para dar um acabamento e depois a gente posiciona as perninhas, mas o que ficar aparecendo ali não fica feio. Então, ó, faço as marcações, as primeiras marcações. Fiz essas marcações, agora eu preciso fazer o quê? As laterais. Então, ó, venho aqui, faço uma, faço duas e faço três. Eu tô fazendo ela bem forte aqui para vocês conseguirem ver, mas também porque quando o biscuit seca, ele tira um pouco das marcações. Então, tem que deixar essas marcações bem fortes para aparecer bem certinho. Vem aqui só com a pontinha da minha faquinha, ó, e arrumo aqui o início, porque eu não fui tão próxima para não marcar essa parte do meio que a gente já havia feito. Ó, deixo bem marcadinho. E ficou assim. Agora eu preciso fazer as marcações contrárias. Como assim, Isa? Ó, eu preciso vir aqui, por exemplo, e fazer essas marcações como se tivesse amassadinho, sabe? Que é bem característico de roupa de frio. Então a gente vem aqui, ó, e faz algumas marcações. Essas marcações não precisam ser tão fortes quanto as marcações que eu fiz aqui para marcar mesmo essa linha, tá vendo? Ela pode ser uma marcação mais singela. Então, eu venho aqui, ó, e vou só com a pontinha da minha faquinha e vou marcando.
Ó, prontinho. Agora que eu já fiz de um lado, olha a diferença que já dá. Ele já não parece que tá dobradinho, fica muito fofo. Agora eu vou fazer aqui do outro lado também, vou fazer a mesma coisa, ó. Então eu venho aqui, vou marcando na parte de cima e na parte de baixo, tá? É importante marcar dos dois lados. E aí eu faço isso em todos os risquinhos que eu fiz aqui, ó. Cuidado só para não exagerar muito, para ele não ficar tão poluído visualmente, tá? Então, ó, venho aqui, faço e faço embaixo também. Pronto, depois de todas essas minhas marcações estarem finalizadas, o meu casaquinho também já está finalizado, gente. Era só isso que a gente precisava fazer. Agora eu vou vir aqui com um pedacinho de massa, tá? Ó, vou pegar aqui e vou fazer uma parte para a gente colocar aqui em cima. Então eu faço uma bolinha, essa bolinha não tem um tamanho exato para passar para vocês, é só uma bolinha pequenininha, essa minha ainda ficou grande. Vou tirar aqui um pedacinho, ó, e vou fazer uma bolinha menor. Faço uma bolinha, coloco na minha mesa e eu aperto, tá vendo? Apertei, vou vir aqui e vou posicionar. Agora ficou muito pequeno, oh meu Deus, vamos lá. Venho aqui, coloco mais um pouquinho de massa, não vou apertar tanto para ela não ficar tão fininha. Ó, agora sim. Deixa eu mostrar para vocês a espessura que eu estou utilizando, ó. Não é muito grosso, mas também não é muito fino. Agora eu preciso passar um pouquinho de cola para colar essa partezinha ali. Então, venho com a cola branca, passo aqui na parte de cima, venho com essa bolotinha e posiciono aqui para dar acabamento, tá? Aí aperto, venho com essa parte da faquinha, ó, e marco aqui também, tá? Essa partezinha do meio. Ó, prontinho. Finalizei, agora eu já vou fazer junto com vocês a parte das manguinhas dos bracinhos aqui, porque é nessa mesma vibe, depois a gente passa para a parte das perninhas. Então agora a gente precisa fazer 2 bracinhos antes de fazer a parte de fato da manga do casaco. Então como que a gente vai fazer isso? Vou pegar aqui um pedacinho de massa, na verdade vou pegar 2 pedacinhos de massa, vou fazer uma bolinha primeiro. Ó, faço uma bolinha, deixa eu mostrar para vocês o tamanho da bolinha que eu estou utilizando, pequenininho. E preciso fazer uma bolinha agora igual a esse que eu já fiz, tá? Para ficar os 2 bracinhos, as 2 partes iguais, para não ficar um maior do que o outro. Então, eu venho aqui, faço essa outra bolinha também, meço, ó, e tá vendo que estão iguais? Prontos, finalizei, vou vir aqui agora. Vou esticar um rolinho e aí aqui eu vou fazer o que? Estiquei o tamanho do braço, deixei do tamanho que eu quero, meço aqui para ver se não tá muito grande ou muito pequeno, ó, deixei do tamanho que eu quero. Venho aqui na pontinha e vou fazer o que? Esse movimento para deixar essa parte mais fina, tá vendo? E agora eu venho aqui e aperto, porque essa parte que eu apertei vai ser onde vai ser as mãozinhas. E as mãozinhas, elas não são cobertas. Aqui no meu caso eu tô fazendo ela com a cor de pele mesmo, mas você também poderia utilizar, por exemplo, uma massa preta ou uma massa branca para ser como se fosse uma luvinha, tá? Mas aqui eu tô fazendo mesmo o bracinho convencional. Então, ó, venho com outro pedacinho de massa, vou fazer a mesma coisa, achato, ó, e aperto a parte da mãozinha. Ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que esse daqui ficou menorzinho. Ficou do mesmo tamanho, pronto, finalizei. Agora que os meus bracinhos já estão prontos, agora sim eu vou fazer a parte da manga com a massa tom marronzinho aqui que eu utilizei para fazer o casaco, tá? Então, vamos lá, fazer isso. Venho aqui, estico a minha massa, deixa eu tirar os bracinhos aqui para eu não estragar eles. Vou vir com o meu rolo maciço e vou passar aqui por cima. Não vou deixar ele tão fino, mas também não deixo ele tão grosso. Deixa eu dar uma passadinha assim também para abrir um pouco essa massa. Agora eu vou vir com o meu bracinho, vou posicionar essa massa em cima do braço, ó, dou a voltinha e agora eu venho com uma tesoura e corto, tá? Esse excesso de massa. Ah, Isa, eu posso fazer direto? Claro que pode. Aqui eu só não fiz direto porque eu acho que fica mais fácil fazer dessa forma. Mas cada um
acha mais fácil trabalhar de um jeito, né? Então, você pode trabalhar do jeito que ficar melhor para você. Aqui faltou um pedacinho, ó, tô só acrescentando aqui para não ficar à mostra ali a parte, né, da cor de pele. Então, vem aqui, ó, com a minha esteca e só vou juntando a massa ali na partezinha de cima e pronto. E aqui na partezinha de baixo eu vou dar um acabamento. Então, eu vou vir com um pedacinho de massa, vou deixar ele fininho, não vou deixar muito grosso. Vou vir aqui e vou colocar aqui por cima, ó. Deixa eu fazer de novo, só um minuto. Ó, faço, venho aqui e coloco por cima para dar o acabamento. Bem roupa de frio mesmo, tá vendo? Ó, e o bracinho ficou assim, somente a mãozinha ali de fora, ó. Fica assim. Aí, se você estiver achando igual eu achei aqui agora que eu fiz a manguinha, que ficou muito grande esse meu braço, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um pedaço dele. Eu achei que ele tinha ficado bem gordinho. Então, eu só venho aqui, arrumo, tiro um pedaço que eu quero e tá tudo resolvido. Problema resolvido. Agora, o que que a gente precisa fazer? Novamente as marcações. Só que aqui, em vez de fazer aquela no meio, eu já vou fazer direto as 3 marcações, ó. Tá vendo? Faço as 3 marcações, dou uma apertadinha e agora eu venho aqui com a minha esteca e vou fazendo aquelas marcações da parte de baixo e da parte de cima que eu fiz no casaquinho também. Então, ó, faço em toda a parte para deixar ele como se estivesse amassadinho mesmo. Ó, venho aqui e faço aqui no último também. E olha, gente, ficou assim, coisa mais fofa. E aí você pode dobrar o bracinho, você pode fazer da forma como você achar melhor. Eu vou fazer aqui ainda a marcação de um dedinho, ó. Marquei aqui o dedinho, bem fofinho. E pronto. Agora é só a gente colocar aqui na roupinha da boneca. E eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Prontinho, os meus 2 braços já estão finalizados. Esse daqui eu dobrei ele um pouquinho para conseguir encaixar aqui na roupinha. E agora eu já vou posicionar eles aqui. Você também tem a opção de passar brilho nesse look se você quiser, tá? Fica bem lindo também. Mas se você quiser deixar sem o brilho também é super ok. Você faz como você achar melhor. Então, ó, eu já vou posicionar aqui os meus 2 bracinhos para que a gente consiga já fazer a parte de baixo agora. Finalizei aqui a parte, né, de cima, agora eu preciso fazer as perninhas e também preciso fazer a parte da bota. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na parte de cima com os braços. Eu vou fazer as perninhas inteiras e aí eu encapo a parte da onde vai ser as botas. Então, como que eu vou fazer? Eu vou separar novamente 2 pedacinhos de massa. Então, eu venho aqui com um pedacinho, esse pedacinho meu tá bem grande. Aí, eu venho com um pedacinho de massa e faço uma bolinha. Ah, Isa, como que eu sei que tá grande e que tá pequeno? Você também tem que ter uma noção crítica quando você vai fazer peças manuais com relação à proporção. Não tem como você fazer um casaco desse tamanho e fazer uma perna gigantesca, que não vai ficar legal, não vai ficar proporcional. Então, você também tem que ter um pouco de noção de proporção, tá? Então, ó, vou vir aqui e faço as minhas 2 bolinhas e agora eu vou esticar essa bolinha. Ó, vou fazer aqui uma cobrinha. Vou medir qual o tamanho que eu quero que essas perninhas com a parte da bota fique e aí eu vou fazer o quê? A marcação do pé. Ó, só para vocês terem uma noção. Eu só aperto a pontinha e viro ela e faço o pezinho, tá? Nada além disso. Ó, vou vir aqui, vou achatar essa parte que aqui vai encaixar aqui na roupa. E ó, vamos ver o tamanho que ficou o nosso aplique. Ficou desse tamanho. Está de um tamanho ok. Então, agora eu vou aproveitar e vou fazer a outra perna do mesmo tamanho que eu fiz essa daqui.
Com a parte das duas perninhas já finalizadas, antes de encaixar no corpinho, eu já vou fazer a parte da bota, porque assim fica um pouco mais fácil. Então eu vou utilizar aqui uma massa marrom escuro, mais forte do que eu utilizei para fazer aqui o casaco, porque eu acho que dá um contraste legal. Então vou vir aqui, eu vou fazer uma cobrinha, vou abrir com o meu rolo maciço, eu abro, não preciso deixar essa massa muito grossa, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu pezinho e encapo primeiro na parte da frente, tá? Ó, eu não coloco muito pra cima essa bota, porque senão não fica aparecendo ali a parte da perninha. Então, ó, encapo, vem aqui junto as duas massas na parte de trás. E agora, ó, a gente vem aqui com o dedo e faz esse movimento pra cobrir mesmo. Venho com a minha tesoura, corto na parte de baixo, venho novamente, corto aqui na parte de trás. Ó, tem que cuidar para não deixar esses furinhos sem massa. Venho aqui, ó, com a minha esteca modeladora, empurro a massa ali de volta pro lugar. E olha como já está a nossa botinha. Ele já fica mesmo com esse formato, ó, bem fofo. Deixa eu tentar mostrar para vocês de lado, para vocês verem. Agora que a gente já tem aqui a botinha em si, a gente precisa dar um acabamento para ela. Esse acabamento, vou fazer com mais um pedacinho de massa, estico, não deixo muito fino, tá? Porque esse acabamento, ele é legal, fica grossinho mesmo. Venho aqui, ó, enrolo na parte de cima. Ó, eu venho aqui para dar acabamento mesmo onde eu comecei ali. Ó, e posiciono esse rolinho de massa. Venho na parte de trás e corto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer coisa que seja pontiaguda, pode ser uma esteca, pode ser até mesmo, ó, uma pinça, e vou fazendo o quê? Venho aqui e vou deixando isso aqui, ó, tudo picoteado. Fica bem coisa de inverno mesmo. E aí eu vou fazendo esse movimento até rodear toda a parte da botinha. Então, ó, venho. Lembrando que também isso aqui encolhe, tá? Quando seca, então vai ficar um pouquinho menor. Mas se você quiser que a botinha não fique tão grandinha assim, você tenta deixar ela mais fina ainda, a massa, quando você for encaixar aqui na perninha. Vou mostrar para vocês bem de pertinho como ficou depois de pronto, ó, a botinha na perninha. E agora eu preciso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Com a parte da botinha já finalizada, agora a gente precisa encaixar aqui no corpinho. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o meu pincel modelador e eu vou aprofundar um pouco aqui na parte de baixo, ó, um pouquinho de cada lado. Não precisa aprofundar tanto, mas preciso aprofundar um pouco. Aqui eu não vou utilizar a cola branca, porque perninha, essas coisas assim, eu acho que solta, nunca fica bem preso, pelo menos aqui comigo. Então eu vou utilizar a Tech Bond, porque aí é uma colagem instantânea, rápida, porém você tem que tomar um pouco de cuidado com a Tech Bond, porque não pode ser muita cola, porque se for muita cola, ele acaba não ficando delicado, não fica legal. Então, ó, passa só um pouquinho mesmo dentro do buraquinho e aí você vem aqui com a perninha, ó, encaixa, tá? Encaixo de um lado, já venho e encaixo do outro lado. Deixa eu afinar aqui que ficou gordinha a minha perninha. E, ó, encaixo do outro lado. Encaixei, dou uma apertadinha na bancada para entrar bem e, ó, fica parecendo que as perninhas estão saindo mesmo de dentro da roupinha. E agora sim, a nossa parte do nosso look já está 100% finalizada. O que a gente precisa fazer? Encaixar a cabeça com a parte do corpinho. Então eu pego aqui um arame, ó, pego esses aramezinhos que eu utilizo. Pego também a Tech Bond, porque eu faço essa colagem do pescoço com a Tech Bond. Eu venho aqui, ó, passo o Tech Bond no meu arame, tiro o excesso, venho na parte da roupinha primeiro, encaixo e agora eu venho aqui, passo mais Tech Bond e vou encaixar a cabeça pra gente finalizar. Então, ó, já tá tudo sequinho, venho aqui e encaixo.
Olha que bonitinho que fica, não fica grande, tá? Fica bem delicadinho, bem fofo. Só que agora a gente precisa fazer a parte do cabelo da nossa boneca, que não vai ser muito difícil porque a gente vai finalizar aqui com a outra parte do casaco. Vou fazer a minha boneca loira, então eu preciso fazer a parte de trás da cabeça dela primeiro, né? Sempre colocar uma base antes de fazer o cabelinho. Então eu venho aqui, ó, faço uma bolinha, não vou utilizar cortador, vou fazer aqui na mão mesmo, ó. Faço uma bolinha, vou apertando. Se você não tiver esse instrumento, você pode apertar com a palma da mão mesmo, que também fica bom. Ou pode até fazer com um rolinho maciço depois ir cortando. Finalizei, pego a minha cola branca, passo aqui em toda a parte de trás da cabeça da minha boneca, ó. Passo aqui. Venho aqui agora e colo, ó, a parte do cabelinho. Venho aqui nas laterais e vou juntando. Ó, aperto. Chega aqui na parte de cima, eu corto o excesso. Ó, arrumo aqui embaixo certinho. E agora só falta fazer as franjinhas do cabelinho mesmo. Então, ó, vou fazer manual também pra vocês. Pego um pedacinho de massa, faço aqui, ó, uma coxinha, achato essa coxinha, venho aqui, ó, e aperto. Faço várias marcações nessa coxinha. Deixa eu arrumar essa pontinha, ó, puxo um pedacinho ainda. E agora é só colar na cabeça da boneca. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer algumas dessa. E vou posicionar aqui, ó. Já fiz uma. Aqui eu não vou deixar nenhuma pontinha, porque o cabelinho que a gente vai fazer não permite que eu deixe as pontinhas ali, senão vai ficar estranho. Então, eu vou fazer mais uma igual a essa, ó. Faço uma coxinha, venho aqui, achato, faço as marcações, ó. Vou marcando devagarinho, mas que fique bem marcado, porque eu gosto do cabelinho bem marcado. Ó, venho aqui, passo cola branca novamente e ó, coloco mais uma vez um aqui. E agora eu vou fazer o último ali para finalizar esse cabelinho. Então, ó, venho aqui, estico mais um pedacinho, não precisa ser tão grande esse da beiradinha. Aperto, venho aqui, ó, marco e vou novamente passar cola branca, só que agora para esse lado de cá. Aí eu venho com esse pedacinho de cabelo, posiciono o contrário e, ó, encaixo aqui do lado do cabelinho. Venho aqui com a minha esteca agora e arrumo aqui a marcação, ó, do meinho da cabeça, dessa parte da divisão do cabelo. E pronto, agora a gente vai fazer de fato a parte que está faltando, a última parte, que a gente vai fazer o gorro desse casaco. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou utilizar aqui o mesmo tom de massa que eu utilizei para fazer o casaquinho, mas você pode utilizar branco, você pode utilizar esse tom mais escuro, fica a seu critério a forma como você quer fazer a sua boneca. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o quê? Vou esticar uma cobrinha. Essa cobrinha não pode ser fina, porque senão não vai dar o aspecto que a gente quer. Então, ela precisa ser mais grossinha. Eu preciso rodear toda a cabeça da minha boneca. Então, aqui eu não peguei uma quantidade de massa o suficiente. Vou fazer de novo, porque se eu continuar esticando esse daqui, ele vai ficar muito fino. Então, ó, faço uma bolinha novamente e começo a esticar. Precisa rodear a parte todinha da cabeça, tá? Pra ficar com aspecto legal. Aí, o que você pode utilizar? Você pode utilizar o pó de flocagem. Existem vários pós de flocagem de várias cores. Você pode utilizar o próprio branco mesmo, ó. Venho aqui e vou arrumando, ó. Tá vendo? Chega aqui, eu posso cortar. E posso encaixar aqui, ó, nessa parte do bracinho. Tem que ficar bem encaixado para não ficar aparecendo, senão não fica tão legal, ó. Esse lado aqui não tá encaixado ainda. Vem aqui, aperto. Por isso que o bracinho não pode ser tão em cima,
porque senão depois a gente não consegue fazer esse acabamento, tá? Aí eu arrumo, e aí aqui você pode tacar simplesmente o pó de flocagem, ou você pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali na botinha. Fazer essa partezinha aqui, ó, em toda essa volta. Ficou assim depois de finalizar aqui de espetar toda essa parte, mas eu ainda quero fazer 2 orelhinhas para ainda ficar mais fofo essa parte da cabeça. Então, ó, vou vir aqui e vou fazer 2 bolinhas para colocar uma ali de cada lado. Isso aí é opcional, você faz se você quiser, né? Não tem necessidade. Aqui é a minha bonequinha aqui. Eu quero fazer ela, já que ela tá com essa roupinha, sabe? Eu acho tão fofo quando tem orelhinhas. Então, vou pegar aqui, vou fazer 2 bolinhas exatamente do mesmo tamanho. Ó, venho aqui, meço, medir, vou vir novamente com a Tec Bond, tá? E vou colocar um pinguinho de cada lado. Aí você também pode colocar um laço, se você quiser. Você não necessariamente precisa colocar a orelhinha. Então, ó, venho aqui, posiciono de um lado, já venho aqui com a minha Tec Bond, passo a cola do outro lado e posiciono a outra bolinha. Agora, o que eu preciso fazer? Deixar essas bolinhas aqui da mesma forma como eu deixei o resto todinho aqui dessa parte da cabecinha. Então, ó, eu vou só furando aqui, puxando, e já vai ficando com esse movimento. Então, é só isso que a gente precisa finalizar para terminar a nossa boneca. E prontinho, gente, aplique finalizado. Olha que coisa mais fofa da vida, um aplique 100% manual, feito aí para o inverno. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar o sininho das notificações. É isso, um grande beijo para todos vocês. Eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!